Olá, pessoal! Vamos começar a segunda parte da nossa videoaula sobre terapias de base comportamental e terapias de base cognitiva, né? Análise histórica das aproximações e divergências, agora falando de uma perspectiva brasileira. Então, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu no Brasil. Começar explicando por que essa divisão. A história de uma área, por mais que ela compartilhe muitas características das diferentes partes do mundo onde elas aconteceram, elas têm muitas peculiaridades relacionadas com o local onde elas aconteceram. Tanto por questões culturais, sociais, quanto porque muitas vezes o desenvolvimento da área não foi ao mesmo tempo. Muitas vezes ela surgiu num lugar primeiro e tudo que foi produzido foi levado para esse outro local. Então a gente tem as peculiaridades de cada local e também porque em função das questões culturais, mesmo que seja uma mesma área, né? Então a gente está falando de terapias de base comportamental e terapias de base cognitiva em ambos os locais, as questões culturais têm um impacto, então muita coisa acaba se desenvolvendo de uma forma diferente. Então vamos lá, vou compartilhar os slides com vocês para a gente poder falar sobre isso. Só um minuto que não deu certo. Compartilhar a tela. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Vou deixar aqui um pouquinho maior para vocês conseguirem me ver. Bem, o que chegou primeiro aqui no Brasil? Na década de 60, mais especificamente em 1961, o Fred Keller, que era um analista do comportamento bastante importante e reconhecido nos Estados Unidos, foi convidado pela professora Carolina Bori, que todos já devem ter ouvido falar, para vir dar um curso no Brasil, lá na USP de São Paulo, um curso sobre psicologia animal e comparada. Então, era um curso básico, da área básica, e ele foi convidado para vir dar esse curso. Ele veio, acabou ficando bastante tempo, depois chegou a voltar para o Brasil numa outra ocasião, e ele foi muito importante para a chegada de muitos conhecimentos aqui. O Keller era podemos dizer que um discípulo do Skinner. Ele era um analista do comportamento, como eu falei, tinha aprendido com Skinner, e os conhecimentos que ele trouxe foram conhecimentos baseados na análise do comportamento também. Então, o que se estudava sobre o assunto era fundamentado na análise do comportamento. Então, quando ele veio, em 1961, foi isso que ele veio ensinar. Isso em São Paulo, né? São Paulo capital. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, a gente tinha 2 terapeutas e professores de diferentes universidades, o Geraldo da Costa Lana, professor da Gama Filho, e o Otávio Soares Leite, professor da Federal do Rio de Janeiro, que além de serem professores, eram terapeutas e atendiam pessoas. Eles trabalhavam com uma perspectiva do Volpe, que foi professor do Lazarus, né? Então, outro tipo de terapia comportamental. Eles denominavam condutoterapia. A literatura que eu acessei não deixa claro o porquê desta denominação, mas levando em conta outros aspectos da história e da área, o que a gente conclui? As terapias comportamentais que chegaram aqui dos Estados Unidos vinham com o nome de Behavior Therapy, né? Que é exatamente a tradução de terapia comportamental, ou vice-versa, né? Terapia comportamental é a tradução de Behavior Therapy. Em espanhol,
a tradução de behavior therapy ou de terapia comportamental é terapia conductual. E uma adaptação deste nome poderia ser condutoterapia. Então, suspeita-se que o acesso a este conhecimento tenha sido feito em espanhol e, portanto, tenha sido traduzido como condutoterapia ao invés de terapia comportamental. Mas era baseada no Volpe. Inclusive, o Volpe veio ao Brasil na clínica do Geraldo da Costa Lana, passou um tempo no Brasil, deu aulas, enfim. Então, a gente teve, na década de 60, a chegada aqui daqueles dois tipos de terapia comportamental que tinham surgido em diferentes lugares do mundo na década de 50. Então, chegou relativamente rápido, se a gente pensar que naquele tempo o acesso era muito mais difícil, né? O Skinner tinha lá começado aquela pesquisa que eu mencionei em 53, né? Em menos de 10 anos o Keller estava aqui. Agora, o Keller estava aqui ensinando teoria, né? E não terapia. Isso é uma coisa importante. E, de todo modo, o Volpe, né? Que tinha lá os seus trabalhos da década de 50, do início, em 60 a gente já tinha esse conhecimento aqui e depois ele veio aqui. Então, esse é o começo do Brasil, na década de 60. O que acontece? Quando a análise do comportamento chegou aqui, como eu falei, ela chegou num modelo teórico, né? O que chegou aqui foi o conhecimento teórico de análise do comportamento. Só que existia um desejo daquelas pessoas que estavam aprendendo de intervir sobre os problemas das pessoas com esse conhecimento. Então, desde muito cedo, houve uma tentativa de aplicar esse conhecimento teórico para melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né? Fosse com problemas psicológicos, psiquiátricos, fosse na escola, enfim, isso aconteceu desde o início. Um ponto importante que a gente precisa citar é que, como eu falei, chegou em São Paulo. A comunicação naquela época, vamos pensar que não existia internet, as pessoas se comunicavam por carta, as revistas eram publicadas, revistas científicas, né, em papel e eram enviadas para as pessoas, e isso tudo era muito caro, muito lento. Então, para chegar em São Paulo e se espalhar pelo país, tinha um certo tempo. Mas o grupo de São Paulo, ele se comunicava com outros porque alunos de São Paulo iam dar aula em outros lugares, né, virarem professores em outros lugares. Os professores iam trocando de lugar. E o curso de psicologia da Universidade de Brasília, da UNB, foi criado nesse intervalo de tempo e foi um curso montado por analistas do comportamento. Então, muitos analistas do comportamento foram para lá. Por conta da ditadura militar, houve demissões na universidade, logo depois da criação do curso, o curso foi fechado, em função, na verdade, um professor foi demitido, por conta disso outros fizeram um protesto e se demitiram, o curso foi fechado, enfim. Com tudo isso, vários analistas do comportamento, que eram professores, né, do novo curso, se espalharam pelo país para dar aula em outros lugares, já que eles não estavam mais em Brasília. E isso foi chamado de diáspora da análise do comportamento. Diáspora é um termo que se refere a esse espalhar, né? Quando as pessoas se espalham e levam alguma coisa para outros lugares. Não sei se vocês já tinham ouvido falar. E aí, então, a análise do comportamento se espalhou pelo Brasil. E isso foi importantíssimo para que este conhecimento chegasse a outros lugares, né? Outros lugares do país. Eu coloco aqui uma referência importante do ponto de vista científico, que é uma publicação do Isaías Pessotti, que é um dos analistas do comportamento aqui desse início da chegada do Keller e desse curso na USP, e que publicou uma intervenção que ele fez baseada na análise do comportamento, que ele chamou de terapia de reforçamento, e são estudos de caso que ele publica na Itália, ele estava na Itália na época,
sobre intervenções que ele fez, ele próprio. E é bem interessante porque é a aplicação dos princípios para mudar o comportamento de pessoas. Inclusive, se eu não me engano, tem uma criança com endurece. Então, é uma questão importante aí, do ponto de vista histórico da área. Em 1969, teve a criação de uma clínica de terapia comportamental, que eles chamavam na época de modificação do comportamento, em Campinas, que também teve uma questão de divergências lá dentro da universidade, pessoas pedindo demissão, sendo demitidas, enfim. Foi criada a primeira clínica de terapia comportamental skinneriana do país. Né? Esta clínica era mais do que só uma clínica de atendimento, ela tinha o objetivo de formar alunos, treinar a gente para trabalhar com análise do comportamento dentro da clínica e em hospitais psiquiátricos, instituições do gênero, e também para atender pessoas. E aí é a primeira do Brasil, criada pelo Luiz Otávio Queiroz. Isso é um ponto bastante importante aí para a área. Outro ponto importante para a área foi, no ano seguinte, em 1970, a criação da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, que se transformou no que hoje a gente tem como a nossa Sociedade Brasileira de Psicologia, a SBP. Foi esta sociedade daqui de Ribeirão, criada por alunos e alguns professores da USP, que deu origem à SBP. E por que ela é importante para a análise do comportamento? Porque inicialmente ela reunia basicamente analistas do comportamento. Eram pessoas daqui, da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, que na época não era USP ainda, que propuseram não, em 70 já era USP, desculpa, gente, que propuseram a criação de uma sociedade para reunir os profissionais da área e para promoção de eventos, né? Tem a historinha da SBP no site, quando ela foi criada como SPRP, e o fato de que os membros iniciais eram analistas do comportamento fez com que a análise do comportamento também fosse bastante difundida pelo país. Trabalhos foram desenvolvidos, foram apresentados, e isso ajudou também na difusão do conhecimento de análise do comportamento no país. Quando se usava nessa época o termo terapia comportamental, ele ainda não tinha o analítico que a gente usa hoje, né, de terapia analítico-comportamental. Mas ainda era muito comum, nesta fase, utilizar-se o termo modificação do comportamento, que é um termo que é importado, né, veio dos Estados Unidos, Behavior Modification, e se constituía como a aplicação dos princípios da análise do comportamento para modificar o comportamento das pessoas em contexto natural. O que é esse contexto natural? Onde o comportamento acontece. Então, lá nos Estados Unidos, desde o surgimento até essa época, pelo menos, era muito comum que analistas do comportamento estivessem atuando em instituições, hospitais psiquiátricos, escolas, instituições que recebiam pessoas com necessidades especiais, como se fossem as casas delas, né? Eram instituições dia, as pessoas passavam o dia lá, iam para suas casas só para dormir. E eram pessoas muito frequentemente com comprometimentos muito graves, né? Autismo e outros tipos de deficiência bastante graves que demandavam uma atenção e um cuidado bastante grande. Então, o modificador de comportamento, ele atuava nestes contextos para alterar o comportamento destes indivíduos lá dentro do contexto onde eles viviam. Aqui no Brasil, o modificador de comportamento não necessariamente trabalhava nesse contexto. Então, tinha, sim, aqueles que trabalhavam dentro de hospitais psiquiátricos. O Luiz Otávio Queiroz, que eu citei, da primeira clínica de Campinas, é um deles. Ele trabalha no hospital psiquiátrico. Mas também o conhecimento de análise do comportamento foi sendo adaptado para o contexto clínico. E isso é uma adaptação
que é brasileira. Então, uma das coisas que eu falei, né, das peculiaridades, é não só o contexto e a influência, mas nesse caso, por uma demanda existente, não existiam intervenções que atendessem às demandas desses profissionais. Eles se identificavam com a análise do comportamento, eles estudaram e propuseram como resolver os problemas das pessoas baseado nesta teoria, neste conhecimento. Então, é isso. Lá na SPRP, a gente vai ter relatos de trabalhos produzidos na área com intervenções denominadas modificação do comportamento dentro da clínica, por exemplo. Então, como eu falei, aconteceu fortemente o ensino, mas também a aplicação da análise experimental do comportamento e da análise do comportamento para resolver os problemas de comportamento das pessoas. E aí, quais foram os desenvolvimentos na década seguinte, né, de 1970? Aconteceu a primeira reunião anual de psicologia da SPRP, que tinha surgido na década anterior, né? Rapidinho eles organizaram um evento, que é a atual reunião da SBP, começou lá em 71, e ela reuniu profissionais de Campinas, do Rio, de Ribeirão e de São Paulo, sendo que de Campinas, Ribeirão e São Paulo eram pessoas que tinham o seu trabalho basicamente fundamentado na análise do comportamento, e do Rio, as pessoas que tinham trabalho fundamentado lá na terapia comportamental do Volpe ou condutoterapia. Né? Em 1972, foram dados cursos de análise experimental do comportamento e análise do comportamento aplicada no Rio de Janeiro, por 2 professores de Ribeirão, o João Cláudio Todorov e a Teresa Metel. O Dr. Todorov depois se tornou professor em Brasília, mas inicialmente ele estava aqui. E isso foi importante para levar um pouquinho de análise do comportamento para o Rio de Janeiro, porque lá não tinha, né? A gente tinha tido a chegada lá da terapia comportamental. E nesse mesmo ano, a primeira disciplina de terapia comportamental foi ministrada na PUC do Rio, mas desta terapia comportamental volpiana, né, ou do Lázaro. Em 1973, outros profissionais americanos, profissionais e pesquisadores, vieram para o Brasil darem cursos, né? O Gary Martin, que é uma pessoa bastante conhecida por trabalhar com modificação do comportamento no contexto natural, veio para dar um curso de modificação do comportamento no Brasil. Ele trabalha inclusive com esportes, é bem interessante. Então, ele trabalha com a modificação do comportamento no contexto do esporte. E o Mahoney, que eu já citei lá na história americana, que veio dar um curso sobre delinquência e acabou sendo convidado para dar um curso sobre modificação cognitiva do comportamento, ou modificação cognitiva comportamental, que é o nome do livro dele. Então, são 2 áreas aqui que chegaram no Brasil, né, de 2 perspectivas: a modificação do comportamento baseada, né, nos conhecimentos do Skinner, e essa nova proposta aí de inclusão das cognições com Mahoney. Em 74, o Gary Martin veio de novo dar outro curso de modificação do comportamento. Então, a produção de conhecimento aqui e o treino de pessoas bastante intenso. E aí, como eu tinha mencionado já no slide anterior, em 75 o Volpe foi ao Rio, né? Dar aulas, tanto na PUC quanto naquele centro de psicoterapia que eu mencionei, do Geraldo Lana. Então, mais uma contribuição aí de uma área diferente. Então, a gente tem os skinnerianos com o Gary Martin, a gente tem a modificação cognitiva do comportamento com o Mahoney e a terapia comportamental com o Volpe. Na década de 80, né, bem, antes da década de 80, vou voltar aqui na de 70, só para mencionar que durante esta década
em função da aplicação aí na terapia, né, da reflexão da importância de olhar para os comportamentos encobertos, todo mundo sabe o que é, né, para os aspectos cognitivos, passou a haver um interesse maior nesse assunto. Então, o Mahoney vem nesse contexto, no interesse pelos aspectos cognitivos do comportamento, e na década seguinte, aí eu já indo com a década de 80, começou a chegar, então, em função desta demanda por entender cognição, a literatura cognitivo-comportamental no Brasil. Então, livros de terapia cognitivo-comportamental, começaram a chegar no Brasil por meio dos profissionais que participavam de congressos internacionais, ou de discussões, né, com esses profissionais do exterior, e passaram a estudar, esses profissionais passaram a estudar sobre o enfoque da terapia cognitiva e cognitivo-comportamental. E aí a área que era praticamente inexistente até então, porque mesmo quem se interessava por cognição ainda era, de alguma forma, um profissional da comportamental, passou a existir um grupo das terapias cognitivo-comportamentais ou terapias de base cognitiva, na década de 80. Olha quanto tempo demorou para isso acontecer aqui no Brasil. Então, esse foi o caminho que as terapias tiveram aqui no Brasil. E aí, a partir desse momento, a gente passa a ter esses três grupos por muito tempo misturados. Ninguém tinha muita clareza do que fazia e que o que fazia era consideravelmente diferente do que o outro fazia, né? Entre TCC, terapia comportamental do Volpe, terapia comportamental baseada na análise do comportamento. Então, isso tinha a ver com uma falta de conhecimento mais profundo das fundamentações das duas áreas. E aí, então, na década de 90, a gente tem uma ampliação da área, né? Em 91, surge a BPMC, né? Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental. Em 92, a gente tem o primeiro encontro da BPMC. Em 95, a BPMC era uma instituição que reunia todos, já que existia essa mistura ou essa falta de clareza sobre o que era cada coisa. A associação reunia todos os profissionais que trabalhassem com algo que fosse comportamental. Em 96, surge a ABTCC, que é a Associação Brasileira de Terapia Cognitiva Construtivista, que é um tipo de terapia cognitiva específico que foi originada nos trabalhos do Mahoney. Então, aqui começa a haver uma separação, né? Tem um grupo de terapeutas cognitivos que cria a sua própria associação. Em 97, a BPMC começa a publicar uma coleção de livros que tem coisas muito legais. Foi publicada durante muitos anos. Recentemente é que ela deixou de existir. Que é a coleção sobre comportamento e cognição. Então, ela tem esse nome porque ela já existia uma clareza maior de que existiam duas coisas diferentes, pelo menos, né? O pessoal olhando para o comportamento, o pessoal olhando para a cognição. Lembrando que comportamento tem diferentes definições a depender do profissional que está usando esse nome. E neste ano de 97, foi traduzido o livro Terapia Cognitiva da Depressão do Beck, que é um livro clássico super importante para as pessoas da área cognitiva. Em 98, esta associação lá de 1996, a BTCC, ela se juntou a uma outra associação que tinha surgido aí de terapia cognitiva e foi fundada a Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, que inicialmente não tinha esse nome de federação, mas hoje é o nome que ela tem, né? CBTC. E aí, então, a gente tem uma separação maior, né? Passa-se a ter uma associação para os profissionais da área comportamental e uma associação para os profissionais da área cognitiva, a BPMC, FBTC. E aí, um outro ponto importante para nós, né? Em 99, pela primeira vez, uma autora usa o termo terapia analítico-comportamental
A prática dela, o que ela fazia e o que as pessoas faziam, não surgiu neste ano, mas ela discutiu e depois outros vários profissionais discutiram e concordaram que terapia analítico-comportamental era o melhor nome para o que essas pessoas vinham fazendo desde muito tempo, talvez desde a chegada no Brasil, porque aquela terapia, ela não era uma terapia comportamental indefinida ou um outro tipo de terapia comportamental, era uma terapia baseada na análise do comportamento. Por isso, terapia analítico-comportamental. E aí, nesse mesmo ano, é fundada a Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, reunindo, então, publicações das duas áreas. A gente usa bastante essa revista. E, então, eu parei aí, na história do Brasil, porque aí, depois disso, não é que não tenham acontecimentos, muito pelo contrário, tudo ficou cada vez mais intenso, mas eu queria que vocês entendessem como é que foi o desenvolvimento da área, o início da área, alguns dos desenvolvimentos iniciais. E aí a gente vai terminar por aqui a parte histórica e na nossa próxima videoaula, nossa terceira e última videoaula, a gente vai falar de diferentes tipos de terapias de base cognitiva e de terapias de base comportamental. E no final de tudo, eu vou fazer uma breve comparação, uma breve análise do que vem a ser TAC, terapia analítico-comportamental, e das diferenças com as terapias cognitivo-comportamentais, as TCCs. Tá certo? Então, a gente se vê já já na terceira e última parte da nossa aula.